Bom dia a todos, irmãos, ao grupo dos obreiros, a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Lucas, capítulo 19, verso 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque este homem, também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Amém. Nesta passagem, Jesus está de passagem em Jericó, e em Jericó havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. E ali Jesus estava de passagem. Porém, Zaqueu era de pequena estatura, Zaqueu era anão, e por causa da multidão não tinha como ele ver Jesus. Jesus ficava no meio da multidão, mesmo querendo andar, a multidão o cercava. Então ele teve uma ideia de subir numa figueira. Zaqueu disse: Eu vou subir aqui nesta figueira, porque Jesus vai passar por aqui, eu vejo quem é Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus, saber quem era. Então ele subiu numa figueira brava e esperou ele passar, Jesus passar. E Jesus vem vindo com uma grande multidão. E aí Jesus para debaixo da figueira e olha para cima. E diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Mais que depressa, Zaqueu desce e recebe ali Jesus e leva Jesus para sua casa. Mas a multidão e alguns começam a murmurar: por que Jesus entra na casa de um pecador? E ninguém ali gostava de Zaqueu. Por quê? Zaqueu era chefe dos publicanos e ele arrecadava dinheiro dos impostos. Mesmo ele sendo rico, ninguém gostava dele. Mas Jesus já tinha dito antes: dá a César o que é de César. Também dá a Deus o que é de Deus. Para pagar os impostos, tinha que ter alguém para receber. E a função de Zaqueu era esta, juntamente com seus funcionários. Praticamente, Zaqueu era um funcionário público e arrecadava o dinheiro para quem tinha o poder da época. E quem tinha o poder da época eram os romanos. E ele era chefe dos publicanos. E o dinheiro ia sendo repassado até chegar a quem realmente deveria, na liderança da cidade de Jericó. Porém, o seu coração era puro e a sua função era essa. Era o seu trabalho de arrecadar imposto. Mas ninguém gostava e achava que ele era um pecador. E ali
Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. E estando em sua casa, ele externa tudo o que está acontecendo. E ele diz ao Senhor: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu dou a metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado, eu restituo o quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele estava dizendo ele, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ali alguns não entenderam o que Jesus estava falando. E Jesus veio dizer a eles que estavam seguindo Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus, mas não aceitava os pecadores. E Jesus estava apontando para eles mesmos, para a multidão, para aqueles que estavam seguindo Jesus. Eu vim buscar o que estava perdido. E Zaqueu ali mostra que ele quer se achegar. E se ele tem falta, ele devolve. Se ele defraudou alguém, ali ele mostra a sua vida de dentro para fora, a sua situação. E ele diz: a minha função não é roubar ninguém. E se eu fiz isso, eu devolvo quadruplicado. E Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa. Pela sua sinceridade. E na realidade o que Jesus veio mostrar é revelar quem era Zaqueu para a sociedade, para a multidão. Porque mesmo Zaqueu fazendo a sua função, que ninguém gostava dele, ele era um homem honesto. Ele não tinha função de roubar o povo. Era a sua função de arrecadar. E mesmo assim, alguns e outros tinham o pé para trás sobre Zaqueu. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Não somente para Zaqueu, mas aqueles que estavam ali ouvindo a história de Zaqueu. Mas veio mostrar para todos a consequência de uma ação e de uma reação, para que todos venham se tirar a máscara e desmistificar a aparência da função dos outros, para saber a realidade da vida de outra pessoa e antes de tomar uma decisão, uma fala, uma suspeita, saber a verdade. E Zaqueu revela a sua vida dizendo: eu não defraudei ninguém, eu não roubei ninguém, e esta é a minha função. E Jesus, antes de ir à casa de Zaqueu, já sabia quem ele era, já sabia do seu coração, da sua sinceridade. Mas muitos olham pela aparência e já julga: este é esse, este é esse, esta é essa. Ele faz isso porque é isso e não sabe a real verdade. Que nós venhamos não viver e nem já fazer a somatória das pessoas pela aparência. Nós não sabemos o que está realmente acontecendo no seu coração, na sua vida íntima, na somatória da sua vida. E Jesus disse ali: hoje veio salvação a esta casa, é para aqueles que estavam ali dentro da casa. Porque Jesus veio desmistificar, desvendar quem realmente a multidão era e quem estava dentro da casa de Zaqueu e quem era Zaqueu.
Você pode observar que mesmo a multidão que estava com Jesus precisava de cura e libertação. Precisava que a escama caísse dos seus olhos para parar de julgar pessoas. Não adianta estar com Jesus e por querer estar com Jesus já está salvo, já está curado, já está limpo. Não. Precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa ser restaurado e deixar que Deus faça o julgamento. Quem é o juiz das nossas vidas é Deus. E ali Jesus, nesta história, nesta real visita na casa de Zaqueu, veio para mostrar a vida de Zaqueu e apontar a ferida da multidão que acusava Zaqueu sem saber da real verdade. Jesus então veio desvendar, desmistificar a real verdade da vida de Zaqueu e da vida da sociedade. Que nós venhamos nesta história real que o próprio Jesus disse, veio salvação a esta casa, ser salvo, ser curado, ser limpo e não julgar sem ter certeza. E mesmo tendo certeza, o papel de julgar e apontar só pertence a Jesus. Quem é o juiz é o Senhor. Nós não somos e não é o nosso papel de julgar ninguém, como a multidão julgava, achando que Zaqueu era ladrão e salteador, e não era. Era uma função de cobrador de imposto. E o dinheiro não era para ele, era a sua função, era o seu trabalho. Era para os líderes da cidade de Jericó, para o governo, real falando. Que nós venhamos então deixar que o juiz, o rei dos reis, venha fazer este papel. E se alguém fez ou deixou ou está fazendo, cada um receberá a sua real recompensa diante de Deus. E não é a nossa função. E o próprio Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. E ele mesmo disse, o Filho do Homem, Jesus, veio buscar o que se havia perdido. Jesus está dizendo a quem acusava. Então deixe que Jesus faça esta função de buscar o que se havia perdido para aqueles que não têm salvação, para aqueles que não têm chance na sociedade de se salvar. Jesus vai ao encontro. Quem são essas pessoas? As pessoas que estão no corredor da sociedade, no caminho da sociedade. São ex-presidiários, são prostitutas, são as pessoas que são transexuais, são os assassinos, são aqueles que são excluídos das sociedades, são os ladrões, os salteadores, que a sociedade estão virando as costas. Mas ainda está vivo e andando sobre a terra. Se está vivo e andando sobre a terra, o próprio Jesus disse que ele veio buscar o que se havia perdido. Quem somos nós para julgar? A Bíblia diz que nós vamos ter uma grande surpresa no arrebatamento, porque Deus ele dá a salvação a quem quer, como quer, quando quer. E aquele que clamar por justiça, clamar por salvação, este será salvo. Aquele que crer será salvo. Aquele que clamar por salvação, que clamar por Jesus, que clamar por justiça de Cristo, esse alcançará a justiça de Cristo. Então, quem somos nós para julgar? Se é tempo de salvação, que nós venhamos buscar a nossa salvação, para que Cristo venha resgatar as nossas vidas.